Boa noite. Você já se imaginou indo ao cemitério visitar o túmulo de um amigo ou um ente querido e se deparar com uma cena assustadora, intrigante, arrepiante? Venha, a porta está aberta. Agora começa a hora do conto de terror. No dia 1º de novembro de 2019, Júlia foi ao cemitério visitar o túmulo de seu pai. Arrumava, enchia de flores. Sempre ia no dia 1º, porque ela não gostava que houvesse tanta gente. Enfim, esse dia ela chegou e sentou-se numa grande pedra que estava ao lado do túmulo. Quase não havia gente, por isso ela se colocou a conversar com o pai. De repente, atrás dela estava uma criança de aparentemente 8 anos. Ela ficou assustada, pois achou muito estranho porque a criança estava sozinha naquele lugar. E ela perguntou-lhe o que fazia ali e aonde estavam os seus pais. O pequeno respondeu que não sabia. Me deixaram aqui e me sinto muito sozinho. Ninguém vem me ver já faz muitos anos e continuo sozinho. Quando ela ouviu isso, se levantou e, um tanto hesitante e com os olhos saltados, perguntou: "De onde vens?" Ele, com seu dedo, apontava para uma sepultura velha e muito descuidada. Júlia quis correr, gritar, mas estava paralisada. Não podia se mover. Se aproximou lentamente do túmulo e viu que estava escrito o nome Pedrinho Elosindo, 1998-2008. O menino disse-lhe: "Eu me chamo Pedrinho, e você?" Ela não lhe respondeu. Esperou um pouco para assimilar o que estava acontecendo. Depois ela pensou melhor e pensou em ajudar o menino, para que ele pudesse descansar em paz. Disse-lhe: "O que você quer?" E ele respondeu: "Eu quero ver a minha mãe. Ela me tratava mal, mas não era ruim. O homem com quem ela se juntou, ele sim era ruim, me machucava e me batia. Mas a minha mãe nunca acreditou em mim. Quando eu dizia, ela não acreditava. Ela trabalhava o tempo todo e sempre me deixava só com ele. Quando ela chegava em casa, me encontrava machucado. Ele mentia, dizia que eu tinha caído jogando bola ou caído da bicicleta. Ela sempre acreditava nele. Eu chorava muito, desde os 5 anos, quando ele começou a me maltratar. Me maltratou tanto que aos 8 anos eu já não sentia os golpes ou as coisas que ele me fazia. Um bom dia tomei um veneno que a minha mãe guardava para os insetos que haviam em casa. E como não havia ninguém, a escuridão chegou e eu nunca mais pude abraçar a minha mãezinha." "Pobre menino", Júlia exclamou. "E a sua mãe aonde está?" Pedrinho disse aonde eles viviam e com detalhes o que havia perto de sua casa. "Não sei se ainda vive lá, mas gostaria de vê-la de novo. Você pode me ajudar a voltar a vê-la?" Disse o menino. E então Júlia atendeu o pedido, mas disse: "Eu não prometo nada, mas vou tentar." A criança sorriu e sumiu. Ela arrumou um pouco o túmulo daquela criança, colocou algumas flores que ela tinha levado para seu pai e saiu. Já no seu carro não parava de pensar naquela criança. Pobre criatura, como puderam fazer isso? Ela se perguntava. Quando lhe veio à mente o sorriso daquela criança, ela quis tentar procurar a sua mãe. Foi para a direção que o menino contou. Entrou em uma casa velha que parecia desabitada, mas não estava. Júlia, dentro do seu carro, chegou na porta daquela velha casa e bateu. Então abriu uma senhora muito descuidada e disse
Desculpe, você conhece o Pedrinho? A mulher, ao ouvir esse nome, soltou-se em choro e disse a Júlia: sim, era meu filho. Hoje completaria 10 anos que faleceu. E você como soube? Ele me disse que a senhora morava aqui. Podemos sentar para conversar? Neste momento, ouvi uns gritos de um homem bêbado que insultava, falava em espancar a mãe de Pedrinho. Então Júlia disse para a senhora: como pôde você não defender seu filho? Venha comigo, preciso lhe mostrar algo. E levou a senhora próximo ao cemitério. Parou num parque, sentaram e começaram a conversar. Júlia contou o que tinha acontecido no dia para a senhora, mas ela não acreditava. Júlia relatou tudo que esse homem fazia para seu filho. E quando chegava na sua casa, a criança estava agredida, a senhora não acreditava no pequeno. Então a mulher soltou-se em choro. Júlia perguntou: por que nunca visitou o túmulo de seu filho? A senhora respondeu que aquele homem não deixava ela sair de casa nem para ver o túmulo do filho, nem trabalhar. Ela ficava numa espécie de cárcere, apanhava todos os dias depois que seu filho tinha morrido. Pois depois que a criança morreu, o homem ficou agressivo com ela, e quando ela tinha entendido o que tinha acontecido com Pedrinho, já era tarde demais. Ele estava morto por minha causa, por eu não acreditar nele. Júlia disse para a senhora que o seu filho estava sozinho e queria vê-la para poder descansar em paz. Vamos, estamos perto do cemitério. A senhora repetiu: vamos lá, eu quero ver meu filho. Quando chegaram ao cemitério, se aproximaram daquele túmulo e ela começou a chorar e pedir perdão a gritos para seu filho. Ela dizia: perdoa-me por não ter acreditado em você, meu filhinho amado. Perdoa-me por ter metido esse monstro em nossa casa. Júlia a viu tão arrependida que a deixou sozinha e saiu para comprar umas flores para que ela arrumasse o túmulo do pequeno. Não demorou nem 20 minutos para voltar e viu a senhora deitada, meio corpo sobre aquele túmulo, mas sem um só barulho, nem um soluço. Júlia se aproximou, falou com ela, mas ela não atendia e o cabelo dela cobriu o rosto. Júlia insistia: senhora, você está bem? Levante-se. Levantou seu cabelo no rosto e tinha um sorriso. A mulher estava morta sobre o túmulo de seu filho. Júlia não soube o que aconteceu nesses 20 minutos que saiu e já não quis saber mais de nada. Apenas chamou o vigilante do cemitério e ele se encarregou de enterrar a senhora ao lado de seu pequeno. Júlia saiu dali ao mesmo tempo triste, assustada, mas feliz por ter realizado o pedido de uma criança. De repente, uma rajada de vento assobiou e sussurrando nos ouvidos: obrigada, nunca mais estarei sozinho, pois a minha mãe vive junto comigo. Para alguns, uma história assustadora. Para outros, uma experiência com outra vida. Espíritos nos cercam todos os dias. Você acredita nisso? Deixe sua opinião nos comentários. Boa noite.